Eu praticava na escola, mas nada a sério, só porque eu gostava mesmo, sempre estive envolvida com esportes. Mas eu não tinha noção do que era o esporte aqui na Federal, né? De vestir a camisa. Então até que no primeiro ano eu quase nem vim treinar muito, não me envolvi. E aí mais no segundo ano, que depois que eu já era veterana, que eu fui ter essa noção do que era estar participando aqui, ser parte desse time que é a Federal, né? É um time universitário, não tem como cobrar muito das meninas, porque a gente não tá aqui para isso, mas acho que a vontade das meninas, a raça das meninas é maior do que muito time de cidade, muito time aí de fora. Então a gente briga com qualquer um de igual para igual, com time que tem bolsa atleta, então acho que as meninas têm vontade, têm garra e a gente faz o possível pela Federal. E é que quando eu passei, deu certo de que o rugby na Federal estava crescendo muito. E é bem legal isso, jogar pela faculdade e tal, ver um apoio, ter uma torcida assim. Eu nunca tive isso porque é um esporte que nunca foi conhecido, né? E a gente da Federal, os jogadores estamos tentando cada vez mais mostrar, né, o nosso serviço para Atlético para tentar crescer o esporte aqui, né? E é bem legal isso, porque é um esporte onde tem um espírito, acho que diferencial das modalidades, assim. É um esporte que exige muito do companheirismo, assim, de um trabalho de equipe, principalmente fora de campo. Eu entrei aqui no UFSCar já pensando em formar uma equipe, pois não havia. Então eu conversei com o pessoal da Atlética e a gente conseguiu formar uma equipe. A gente vem fazendo um trabalho legal aqui com o atletismo da UFSCar, ainda está no começo. O atletismo, para mim, é uma coisa que me desestressa, que eu não consigo ficar sem. Um dia eu estava num torneio esportivo e comecei a olhar para a torcida e pensar como é que eu podia animar o pessoal a levantar mais. O pessoal da Atlética e da bateria estava mais animado, mas o resto assim estava meio sentado. Chegando em casa, procurei na internet, animar a torcida, motivar, achei líder de torcida. Eu achava que era uma dancinha com pompons de menininhas, mas quando eu vi o que era o esporte de verdade, eu me apaixonei assim à primeira vista e eu falei, tem que ter isso na Federal. A gente não é um time só dentro de quadra. A gente acaba levando as pessoas para fora da quadra também, a amizade, a união do time, dentro de quadra e fora de quadra faz muita diferença. E diferente de algumas faculdades particulares que às vezes ganham, os atletas que participam ganham bolsa para competir, a gente faz porque gosta, né? A atlética ela não conta créditos, ela não é uma atividade extracurricular valiosa para a instituição, para a universidade. Então, tá lá mesmo quem tá a fim de fazer alguma coisa. Eu entrei aqui na Federal e já fui atrás, eu mesma fui pesquisar, mesmo porque a Atlética eles colocam lá todo começo de ano, o dia da peneira, horário, essas coisas pra gente, pra tentar ver se consegue ou não. Tipo, não é qualquer um que entra, você tem que passar por um processo seletivo. E aí fundando a Federal ano passado, eu precisava de um técnico para as equipes e entraram em contato comigo e aceitei a proposta. As meninas entenderam que minha posição é diferente agora, acho que elas me respeitam, eu respeito muito elas. Tá do outro lado é bom, porque eu sei até onde elas podem ir. Para os treinos a gente tem bastante material disponível, sim. Para treinar a gente procura sempre trazer coletes, né, para fazer os coletivos, para diferenciar. As competições, a Atlética dá uma ajuda em custo para a gente. Se for poucas pessoas, a gente junta um carro e vai. E se for mais pessoas, eles fretam um ônibus para levar a gente. A Federal está apoiando bastante a gente, apesar de ser uma equipe nova. Faço parte da associação desde 2009. A gente teve um crescimento muito legal durante esse tempo. E mostra disso é a nossa classificação no principal torneio que a gente participa, que é o maior torneio universitário do país, que é a Liga Paulista. No semestre passado a gente ficou em segundo lugar, ficamos à frente de entidades particulares que inclusive dão bolsas para atletas. Para a gente ir para as competições, jogos que normalmente são, a maioria deles em São Paulo, pelo que a gente disputa a Liga Paulista Universitária, a gente tem um ônibus que a Federal disponibiliza para nós. A gente joga desde 2008 a Liga, a FUP em São Paulo. A Atlética tenta fazer de tudo, apoiar a gente, só que depende muito das meninas também, da vontade delas de não voltar para casa no final de semana. E também tem um campeonato no final do ano, que é o Campeonato Nacional,
O primeiro campeonato nacional que nós participamos foi ano passado. Nós ganhamos, ficamos em primeiro lugar. E isso ajudou muito a divulgar o esporte, tanto na universidade quanto fora. É um esporte ainda pequeno no Brasil, mas tem crescido assim absurdamente. Times têm surgido, vindo procurar a gente. Tem a União Brasileira de Cheerleaders, que é sediada em São Paulo, que está tentando organizar esse esporte no Brasil. O Tusca, a gente fazia uns demonstrativos, né, antes de 2008, mas não podia treinar aqui no campo da Federal, né, não era permitido ainda. E a partir de 2008, a Atlética começou a dar um apoio pro rugby da Federal, contratou um treinador, e aí em 2010 foi quando eu entrei. A gente já estava participando de campeonatos, o Tusca, teve o Tufiscar esse ano de novo, Tubarão também a gente foi. Então, como vai ter as Olimpíadas aqui em 2016, o rugby no Brasil está crescendo muito. A principal prova da UFSCar é o revezamento 4 por 100 metros, que é o que a gente treina bastante para isso. E quanto a saltos, arremessos, ainda a gente está começando, está bem no começo ainda. A gente tem como a Copa do Mundo o Tusca, eu acho que todas as modalidades têm o Tusca como o principal campeonato, que o objetivo maior de todos os times da Federal é ganhar o Tusca, mas a gente também disputa o Tufiscar, Liga Paulista, que é um campeonato de alto nível de todas as universidades de São Paulo, e tem os demais campeonatos organizados por outras faculdades, Tubarão, Integramix, que a gente participa aleatoriamente, nem sempre a gente está todos os anos participando desses campeonatos. Lá em São Paulo, nós tivemos uma ajuda da universidade, né, que nos ajudou com o ônibus, da Atlética da Federal. E foi isso, né? Daí lá a gente teve que se virar sozinho e tal, né? Eles também ajudam a gente mensalmente, na verdade é um salário que é pago para os técnicos, mas acaba indo para o time no nosso caso, né? O nosso principal torneio é o Tusca, mas do ano passado para cá a gente começou a competir Liga Paulista e outros torneios também que tem um nível mais elevado, porque o Tusca começou em 2010, o atletismo, então não é bem difundido assim, não é um esporte tão como eu posso dizer, competitivo. O Tusca é o nosso principal torneio para nós. Esportivamente ele não é tão forte quanto a Liga Paulista, mas ele tem um significado especial para quem está aqui, porque é um torneio dentro de casa. O pessoal costuma falar que é a nossa Copa do Mundo, é a nossa Olimpíada, e é o campeonato mais valorizado pelos nossos atletas. Apesar das festas serem a grande atenção nesse evento, a parte esportiva é muito forte. Os nossos gastos aí, só na parte esportiva são mais de 100 mil, que é uma coisa absurda, e quem paga esse gasto é a festa que a gente está fazendo. Muitas vezes a gente é criticado pela nossa atuação organizando festas, organizando esses tipos de eventos, mas no final das contas quem está pagando o nosso técnico, quem está pagando a nossa inscrição em torneios é a cerveja que a gente está vendendo, é o convite da festa que a gente está vendendo. Só a Atlética não consegue manter todas as modalidades, né? Com relação à verba. Acho que quase todas as modalidades são assim, a gente tem uma caixinha que a gente faz todo mês para poder bancar esse tipo de coisa. As carteirinhas é a gente que paga, porque tem uma carteirinha que é uma credencial que tem que fazer. A nossa bolsinha de primeiros socorros que a gente usa também. A gente também tem uma contribuição mensal de todos os atletas de R$5 para a gente formar um caixa para poder manter os equipamentos. A gente conseguiu um patrocínio para o tatame, que é uma coisa que é imprescindível para a segurança dos atletas, porque envolve piruetas, altura, então foi assim, virou o nosso jogo quando a gente conseguiu esse tatame, né? Então a gente sempre está em busca de material, a gente queria uma cama elástica para treinar outras acrobacias, fitas de treinamento, muitas coisas, né, que a gente precisava ainda, mas precisa do dinheiro, né? Ano passado foi uma gestão totalmente diferente desse ano. Financeiramente a gente estava melhor, mas esse ano a gente está superando um monte de problemas, assim, um monte de dificuldades. Na questão também de renovação de equipes, tem um monte de atleta que se formou e aí as equipes precisam ser renovadas, então a gente está tentando correr um pouco atrás disso, né? O dinheiro que está entrando está saindo na sequência para a gente pagar um técnico, pagar uma viagem. Tudo isso porque a gente quase não tem apoio. Se você parar para pensar aqui, quem está organizando, hoje a gente promove 19 modalidades, algumas têm masculino e feminino, dá mais de 25 treinos, 25 equipes.
Quem está organizando isso é um grupo de 30 alunos que não recebem nada, muitas vezes nem fazem parte dessa área. Eu mesmo faço curso de física, vou me tornar professor. São pessoas que não vão fazer isso para o resto da vida, mas que estão aqui disponibilizando tempo e dinheiro. A gente vai muito atrás de patrocínio, mas também é difícil. E a gente acaba fazendo algumas festas para se manter. Tanto é que dentro da Atlética tem a parte só de eventos, parte só do marketing e a parte do esportes, que é para casar tudo isso e tentar investir. A gente tem algum apoio do Departamento de Esportes, Proace, a própria reitoria, mas a nosso ver ainda falta muito. Até porque a nossa Atlética e as nossas equipes chegaram num nível que tem muito pouco a se evoluir com os recursos que a gente tem. A gente tem uma quadra coberta, que tem que dividir essa quadra entre 8 modalidades, que só podem treinar no horário do almoço ou no final da tarde. E esses horários são disputados com funcionários, com projetos, com professores. A gente sofre um pouquinho de sexta-feira, porque a gente treina ao meio-dia. Como eles mesmos falam, ó, dá uma parada que está queimando a sola do pé, porque fica muito quente. A maioria das equipes treinam no mínimo 1 ou 2 vezes por semana numa quadra descoberta. Os espaços, como pode perceber, né? A estrutura pode-se considerar que é boa, né? Mas poderia ser melhor, claro, né? Eles não ganham nada, quem está lá é porque gosta, porque curte muito o que está fazendo. E a missão da Atlética é tentar mudar um pouco desse cenário. E a gente está conseguindo, a gente está nesse caminho. Mas acho que é isso.